A internet está tão ruim, essa ferramenta que é motivo da arrogância humana, né? E a tecnologia, nós somos tão evoluídos que nós fabricamos tecnologia, vendemos a peso de ouro, a pessoa rifa a mãe, emporcalha o mundo todinho com bateria, com sinal, com onda eletromagnética, tudo que é terrível. E aí a gente ainda não consegue se servir direito, porque tá sempre assim, sempre falhando. Mas não tem problema, porque a gente segue tentando. Então vamos lá, vamos começar tudo de novo? Boa noite. A gente hoje vai fazer a segunda parte da nossa conversa de ontem. Ontem nós falamos um pouco a respeito de mercado. A questão é, uma proposta de abolicionismo mexe em todos os setores de uma sociedade. Mexe nas nossas estruturas já cristalizadas, mexe nos paradigmas, altera a cultura, mexe na saúde, mexe na alimentação, mexe nos prazeres, mexe nos costumes, mexe na preguiça, mexe no preconceito, mexe na discriminação, mexe na aceitação, mexe nas relações, mexe em todas as crenças, mexe na espiritualidade, mexe em absolutamente tudo. Evidentemente, mexe no mercado. Nós encontramos uma infinidade de obstáculos, é quase aquelas gincanas assim que você tem que passar num túnel, rodar em cima de uma graxa, pegar uma bandeirinha amarela e sair correndo e fincar a bandeirinha em não sei onde e em quantos pontos vai dar, é quase isso. Só que com muitos obstáculos. E a gente não pode desistir. A razão da nossa luta é mais forte do que os nossos caprichos. Aliás, nós já fizemos uma proposta de abrir mão dos nossos caprichos porque a gente já entendeu que eles não estão dando certo. Quando a gente fala de mercado, a gente volta a mexer em todo o setor, porque tudo hoje é vendido. A sociedade vende insegurança, porque quando ele implementa a insegurança para vender até prego de duas cabeças. Pessoas inseguras, elas compram advogados, elas compram seguro de casa, seguro de carro, seguro de vida, elas compram seguro saúde. Pessoas inseguras consomem tudo. Pessoas inseguras compram roupa demais porque ela não tem segurança se ela tá bonita, compram presentes para dar para os outros porque ela não tem segurança que ela é amada, compra 2, 3 casas para impressionar as pessoas, ela compra comida demais porque ela não tem segurança se vai ter amanhã, ela tem ansiedade, então ela precisa comer 3, 4 vezes mais do que ela precisaria de fato para ser saudável. Pessoas inseguras compram carros para se mostrar para os colegas. Pessoas inseguras brigam por um lugar na fila porque quer ser primeira de tudo. Pessoas inseguras pagam colégios, pagam faculdades, subornam. Pessoas inseguras mentem. Pessoas inseguras fingem. Pessoas inseguras compram até prego de duas cabeças. Então a sociedade resolveu nos tornar absolutamente inseguros, inseguros de tudo, inseguros da nossa própria importância, inseguros da nossa integridade, inseguros do dia de amanhã. É só consumo. E olha que eu tô falando isso no day after da tal da Black Friday. Isso me dá uma coceira quando eu penso nesse negócio horroroso, é horroroso no nível que me faltam palavras. Mas, anyway, não vamos nos ater aqui. O fato é que, para a gente pensar em falar em consumo, em mudança de hábitos, a gente vai ter que entender que, realmente, o mercado não vai entregar de bandeja uma proposta que seja anticonsumista. É muito óbvio. Olha só, o Junk Food Vegan, essa página que a gente está falando, que tem um trabalho intenso, contínuo, ininterrupto, para orientar e dar dicas, amparar, trocar, compartilhar parte da proposta vegana.
Está falando que o que a gente propõe aqui é um bate-papo colaborativo e informal, ou seja, quem estiver disposto a colaborar com a conversa e mandar perguntas, eu vou ficar de olho na mediação aí para a gente não se perder, porque aqui eu não venho para postular absolutamente nada. O que eu tento fazer é suscitar, fomentar a conversa entre todos nós, porque sozinho, não importa quanto de talento a gente tenha, a gente não vai fazer revolução nenhuma. Doutora Carla Daniela, querida, eu já fico muito feliz da sua presença e faço questão de dizer que em breve a gente vai tentar fazer uma entrevista com o Mini Vegano. Se a gente não conseguir se encontrar pessoalmente, a gente vai tentar fazer isso virtualmente, porque é muito importante a gente colocar pessoas com a sua inteligência, com a sua capacidade, com a sua habilidade para falar a respeito de veganismo e de saúde, porque infelizmente a gente não pode fazer tudo e nós aqui nos dedicamos à arte, então a gente chama os parceiros para se pronunciar a respeito da questão que mais é falada no veganismo, que é a questão da saúde. É o argumento que as pessoas mais utilizam, porque ele está ligado à comida, que está ligada à fonte de prazer, que está ligada à manutenção da própria vida. E está ligada também a um mercado que articulou muito bem essa coisa da doença. Você vende a doença para poder vender remédio, né? Você cria a doença para poder vender remédio. Então, logo a gente vai poder fazer isso. Você é muito bem-vinda em todas as nossas conversas o tempo todo. Muito, muito obrigada. E então, aí, voltando à questão. Aí ontem a gente falou sobre as dicotomias que se instauram quando a gente fala entre boicotar ou não boicotar determinado produto de determinada empresa. Esclarecemos um pouco o que por que há essa divergência. Porque existe uma vertente que pensa de uma maneira um pouco diferente, que pensa assim: a gente vê que os animais são torturados e massacrados de uma maneira massiva mesmo, de uma maneira impiedosa. E isso acontece de uma tamanha forma que a ideia deles é que, assim, se eles puderem pelo menos amenizar isso, no montante não é pouco, porque são bilhões de animais e é uma destruição massiva, que eles acreditam que aos poucos conseguem implementar uma consciência, porque vai retirando o excesso, a tortura e vai não só livrando os animais, evidentemente, do massacre que eles vivem, como conseguem implementar um pouco de misericórdia a esses seres. Essas pessoas são chamadas de bem-estaristas. Por quê? Porque eles acreditam que o bem-estar já é algo que tá bom. Mesmo que eles acreditem que vai poder ficar melhorando, e eles acham que pode mesmo, que pode melhorar muito. Nós acreditamos um pouco diferente. Nós acreditamos que sem consciência a gente perde em duas frentes. A gente, em primeiro lugar, sem consciência, você perde a divisa. A partir de que ponto eu considero tortura? A partir de que ponto eu posso autuar uma empresa? Porque ele pode falar, não, mas só 2 galinhas. Mas elas vivem num espaço que é do tamanho de um sulfite. Então, mas esse daqui, isso não está do tamanho de um sulfite. Não, mas é só 1 centímetro menor. Não, mas ela só ficou presa, é só essa que morreu com os ovos entalados na barriga. Enfim, como é que a gente define quando é que é tortura e quando não é tortura, se você vai submeter o animal a uma vida de exploração e morte no final? Eu penso então diferente. O que a gente acredita no abolicionismo é que ética não existe pela metade e que a gente só vai conseguir implementar de verdade a proposta de libertação animal, de respeito aos direitos de todos os seres, se a gente fizer inteiro. É por isso que eles chamam a gente de radicais, fundamentalistas. Porque a gente não acredita numa coisa feita pela metade. Tipo assim, meio grávida. A gente acha que não dá. A gente também não acredita que dá para ficar meio morto. Porque daí é outra coisa.
A gente também não acredita que dá para ser meio bom, meio ladrão. Meio ladrão, tipo, eu não roubo um carro não, mas eu só roubo 10 centavos, 10 reais, R$ 1.000, depende de o que a pessoa tenha. A gente não acredita nisso. A gente realmente acredita que o que vai resolver é quando o negócio for inteiro. E a argumentação deles é assim, bom, mas aí vocês não vão conseguir nunca. E aí os animais continuam sendo massacrados o tempo todo. E aí a gente responde assim, a gente acredita que a gente precisa mudar a consciência das pessoas. É uma mente que concebe a ideia de viver um mundo de paz e encontrando alternativas sempre. E que muitas vezes vai precisar passar pela renúncia, sim. Mas então a gente vai ter que ficar abrindo mão de tudo, a vida da gente fica ruim. Olha, fica ruim se você insistir em ter isso de qualquer forma. Fica ruim se você falar assim, não, mas eu quero o ovo da galinha feliz. Não existe. Galinha feliz é galinha livre, é galinha que não tem os seus ovos retirados, que não é criada para matar, que não é criada porque o que é que você faz com os pintinhos machos das galinhas poedeiras felizes? O que não é sustentável a ideia. Você não pode ter no seu quintal 10 galinhas poedeiras que você vai tirando os ovos dela o tempo todo e aí faz o que com essas galinhas? Aí não, mas tudo bem, eu só tenho aqui 10 galinhazinhas e dá para eu fazer o bolo, para eu fazer o pudim, seja lá o que as pessoas fazem com o ovo. Mas aí aquelas pessoas que não têm quintal, elas não podem comprar o seu ovinho de galinha feliz? Não, eu vendo ovo de galinha feliz. Vende? Ai que bom. E olha, se vende para um, tem que vender para todo mundo, senão não é justo, né? Viciar a população em comer bolo com ovo, pão com ovo, sobremesa com ovo, banho de ovo, tudo com ovo. Você precisa criar muita galinha feliz. Haja terreno para criar galinha feliz o tempo inteiro. E choca, né? De vez em quando precisa substituir, porque a galinha um dia chega ao fim da vida dela, mesmo feliz, ela morre também, que nem todo mundo, mesmo quando é feliz. Então você precisa chocar e fazer novas galinhas. Mas e quando nasce um monte de pintinho macho? Faz o quê? Então aí tem canja feliz? Algum animal vai para canja feliz? Então não existe esse tipo de felicidade. Isso é uma falácia, isso é um absurdo e isso precisa ser desconstruído com muita urgência. E aí as pessoas não querem que isso seja desconstruído, porque eles vão ter que abrir mão da comidinha deles, do bolinho, do prazer, do conforto, do shampoozinho, porque tem ovo em tudo. Né? Porque tem um fluxo de produção. E eles inventam de colocar o ovo onde não precisa para atender um fluxo de mercado. O cara que a gente já tem um acordo com ele, compra 50 bilhões de ovos por ano, se sobrar ovo, não teve saída aqui, o que a gente faz? A gente tem que colocar ovo em tudo, que é para equilibrar lá o negócio dos números deles, dinheiro, né? Esse negócio super do bem aí. Como que faz? E essa galinha feliz no meio dessa história toda. Aí nasceu deu uma ninhada lá, eram 12 ovos que ela fez, que ela chocou, e aí nasceram 8 frangos machos. Faz o quê? Né? Que daí nós temos aí 4 galinhas poedeiras, e o que a gente faz com esses frangos machos? Cria pra quê? Como? Bom, isso se a gente for entrar nesse negócio, gente, a gente vai noite adentro, e aí não dá. Vamos só aos pouquinhos falando. Então, não é sustentável essa ideia de animalzinho em bem-estar. Mais cedo ou mais tarde ele vai parar no abatedouro do mesmo jeito. Mais cedo ou mais tarde ele vai morrer do mesmo jeito. O que a gente está discutindo é o que a gente vai fazer se as pessoas não querem ouvir isso. Aí entra a ideia de produzir alternativas. Aí o mercado vegano começa a falar assim, bom, então não é necessário testar, não é necessário, e não é mais mesmo, e não é necessário colocar esse ovo aqui, esse mel aqui, esse leite aqui, não é necessário, nós vamos produzir produtos que não vá esse tipo de conduta de ingrediente ou de ação, no caso dos testes. E aí fazem, com muita dificuldade, porque o mercado em si é uma máfia. Eles não vão ajudar o mercado vegano a florescer, porque daí eles vão se sentir ameaçados. Então, o que eles fazem? Oneram tudo e descredibilizam, boicotam, sabotam o tempo todo o mercado vegano.
E as poucas pessoas que se aventuram na força e na raça a fazer um produto vegano, elas têm que lidar com coisas de todo tipo, desde autuações que eles fazem de propósito, desde de picuinhas, desde boicotes, desde sabotagens, sabotagem de todo tipo. Tipo, bota lá o produto que nem a Súria Brasil, que é uma empresa vegana, coloca, e aí eles vão lá e mudam, empurra o fundo da prateleira, tenta dar um jeito. O produto fica mais caro, o produto fica mais inacessível, fica difícil. Por quê? Porque o mercado é uma máfia gigantesca. E aí, os nossos colegas que defendem os animais, mas defendem os animais pensando de uma forma diferente, eles alegam que eles vão muito bem obrigado fora do Brasil, né? E aí, em alguns outros lugares, eles estão indo muito bem. Mas aí, gente, a gente fala, é claro, né? Se eles negociam com o mercado e o mercado pensa, a gente dá um cala-boca para eles, negocia lá umas gaiolinhas maiores, meia dúzia de boizinho pulando, e se a gente negocia um pouquinho, eles param de nos atazanar com esses malditos cartazes e essas camisetas chorosas com essas cara emo deles, defendendo o direito dos animais, param de encher o nosso saco e a gente continua vendendo o nosso produtinho ali à base de sangue, de pus, de suor e de lágrimas, à base de morte, à base de uma cultura de massacre permanente que nunca para. Daí a gente fala assim, mas então, o que é assim, mas então não tem jeito? Bom, tem jeito se a gente se unir de verdade e fizer uma coisa retilínea, com força, com coragem. Olha, gente, a gente tem muito pouco para perder. E quem não tem nada a perder tem tudo a ganhar. O fato é que o mercado hoje, ele é uma máfia tenebrosa, ameaçadora. Eu mesma não sei até quando eu vou conseguir falar. Por isso que eu aproveito para falar tudo que eu tenho que falar. Porque não se sabe. Nunca se sabe a hora que eles vão ter umas ideias e falar, acho que está na hora de calar a boca dessa mulher que ela fala pelos cotovelos. Então, eu vou falar mesmo pelos cotovelos. Se ninguém me calar, estamos aí. Calou, né? Daí paciência. Espero que hajam outras pessoas para tomar o meu lugar, tipo a mosca na sopa do Raul Seixas. Então, o que a gente acha que é assim, vamos fazer um boicote verdadeiro, porque esse boicote verdadeiro que a gente faz, inteiro que a gente faz, ele não é só de fazer um ato que se encerra em não comprar determinados produtos. Ele é um ato de mudança de consciência. E então nós vamos falar outra coisa. Vamos lá. Mas peraí, Nana, você está falando de um mundo que não conhece o veganismo direito ainda. Ele só tem uma vaga ideia de que nós somos um bando de maluco que fica defendendo barata, abraçando árvore e passionais, chorando, com cartaz na mão, corpo pintado de vermelho, atirando tinta nos casacos de pele dos bichinhos esfolados que tudo bem, foram feitos para isso, por Deus. Eles não conhecem nada de veganismo. Tu tá dizendo que aquele cara que mora lá no interior do interior do interior, onde não tem nada vegano, ele não pode comer o biscoitinho feito lá daquela lojinha, daquela empresinha que faz? Pode, mas não com meu endosso. Eu não vou fazer propaganda para esses caras. Entendem isso? Eu até acho que as pessoas que não têm informação alguma, alcance algum a nenhuma alternativa, eles vão continuar fazendo a escolha deles até que um dia a gente que é conscientizador e tem esse compromisso e essa obrigação chegue lá e possa apresentar possibilidades para eles. Até que eu possa levar o meu biscoitinho para ele experimentar e ter a opção de comprar, até que eu consiga dar uma palestra lá para ele, até que eu consiga falar sobre isso. Ele vai fazer a escolha dele na medida do alcance dele. Ah, então, mas por que você não fala para ele que é melhor ele consumir aquele biscoitinho que é daquela empresa lá, aquela empresa que testa em animais, que está envolvida com pele, que está envolvida com pecuária e tudo mais? Pelo menos eles têm um produto que é vegano. E aí esse senhor ele vai ter essa opção. Bom, essa empresa que tem um produto vegano, ela só está interessada em um nicho de mercado. É só o que nós somos para eles. Então, eles podem vender esse biscoito fake deles sem a minha propaganda, porque eu não vou fazer propaganda para eles, porque eles são uns picaretas.
Porque esse MEC-Morte, por exemplo, que vende câncer 365 dias por ano, resolve usar um dia por ano, que também é o dia que vende morte, porque eles não param de vender morte, eles não param de vender câncer, eles só vendem também uma falácia de que é o dia em que tudo é para cuidar do câncer de criancinhas. Eu não vou fazer nada por essa instituição. Eu passo na frente, se eu puder, eu viro a cara, eu viro para outro lado. Nada, eu não quero nada. A maçã que eles vendem lá eu não quero, mesmo porque quase tem perna de tão transgênico que é tudo que eles apoiam. A maçã só falta sair andando. Eu não quero, eu compro no fruteiro da esquina. Bom, então aí vem uma pergunta, né? Por que então que a gente boicota a indústria e não boicota o comércio? Porque a gente vive falando que vamos implementar um cardápio vegano na lanchonete. Vamos implementar, então, por que aquela lanchonete, aqui em São Paulo tem uma lanchonete que é o Prime Dog, um restaurantezinho, e é lá na Vila Mariana. E esse restaurante, ele é apoiado pelos veganos. E o pessoal bem-estarista fala assim, mas por que vocês querem boicotar a empresa, a indústria? A Hellmann's, por exemplo, e não quer boicotar o Prime Dog. Eles também vendem coisa que não é vegana. Eu penso que é o seguinte, é muito diferente uma instituição que vende, que repassa e que divulga e que faz as pessoas, os veganos, terem opção quando estão na rua e que fazem as pessoas que não são veganas conhecerem a possibilidade de mudar o seu paladar. O processo de conscientização que acontece numa lanchonete ou num restaurante, quando a pessoa abre o cardápio e tem lá um Vzinho com uma folhinha do lado e ali, um negócio feito com cogumelo, feito com grão de bico, feito com berinjela, com abobrinha, com molho de gergelim e tudo mais. A pessoa abre e ela fala, nossa, isso aqui parece bem gostoso. E ela pode sim tornar esse comércio vegano um dia. Porque a mudança que essa lanchonete vai ter que fazer nas suas estruturas é só no vetor acima. Aqui na nossa cidade, Itatiba, interior de São Paulo, o meu filho e o pai dele, meu ex-marido, eles tanto conversaram com uma lanchonete chamada Caqui, que é do Rui, um rapaz que eles conheceram na própria lanchonete, que ele implementou um cardápio vegano lá. Incrível. O guloso. E quando eles implementaram, eles foram atrás de desenvolver a maionese, ele foi atrás de desenvolver uma pastinha, ele foi atrás de desenvolver, o que tem mais? Ele desenvolveu o hambúrguer, ele desenvolveu o bacon vegano, que é banana frita, ele pediu pra gente ir na feira vegana pra procurar coisa pra ele. Então a gente percebeu que o cara foi atrás e... Inclusive, ele não é vegano, mas... Ele já começou a desenvolver uma simpatia. Por quê? Porque a lanchonete está bombando, as pessoas estão adorando, e não são só os veganos e vegetarianos que estão consumindo. Ele promove uma conscientização. E isso muda tudo. Isso muda toda a questão. Se uma lanchonete é conhecida e ela coloca lá na parede dela, mude, seja vegano, todos os adesivos veganos estão lá na parede, até na privada, tem lá, você vai e fala de veganismo, ele promove uma conscientização. Quando a gente começar a estruturar todo o mercado, essas lanchonetes vão ser super parceiras, elas podem migrar facilmente para o veganismo. A indústria é o contrário. Nós é que acabamos fortalecendo o mercado da carne. Porque o mercado da carne vai começar a falir, ele já começou a falir. É que antes de clarear, escurece mais, né? Antes de melhorar, sempre piora. Então, eles já começaram a falir. E agora eles vão começar a pegar dinheiro e enfiar em propaganda, pagar os Tony Ramos da vida, pagar as Fátima Bernardes da vida, pagar coisas que deixam as pessoas se sentindo lindas, comendo carne, correndo contra o vento, com aquele cabelo esvoaçante, um halo de luz ao lado, toda aquela alegria. Eles vão pegar dinheiro de onde? Para poder suprir propaganda, porque marketing, propaganda sempre você faz daquilo que precisa ganhar dinheiro, é fundo perdido. De onde eles vão tirar esse dinheiro? Da gente que fortaleceu uma empresa que não tem nenhum interesse de mudar. Inclusive, se você for ver bem, por exemplo, a gente conversou com o Rui do Caqui
E no meio das nossas conversas, a gente chegou a um ponto em que ele disse assim: o único motivo para a gente ainda não tornar a lanchonete vegana é porque a indústria, ela influencia tanto as pessoas que não tem como a gente tirar, porque senão acaba ficando sem o maldito lucro, o maldito dinheiro, que só leva a ganância e aí mais sofrimento. Enfim, mas como o mercado da carne a gente está lutando contra e vai acabar, então eu acho que a gente tem a esperança de que a gente ainda possa ter uma lanchonete da esquina, você ir lá e ter um cardápio vegano, pelo menos. E, por exemplo, ter lanchonetes veganas como o Caqui, espera se tornar um dia, mas que ainda tem lanches maravilhosos, e um cardápio separado para aqueles que são veganos e que não veganos. E a gente também espera que as indústrias se conscientizem e se tornem veganas, né? E parem com esse sofrimento. Enfim, eu tô indo embora porque eu tô cansado. Então, mas a questão é que assim, existe uma diferença. O mercado é uma coisa e a indústria é outra. O mercado está mais próximo, o mercado está em contato permanente com o cliente e ele tem uma condição de migrar. O mercado, por exemplo, o supermercado, ele pode colocar gôndolas que vão crescendo, crescendo, crescendo. Para ele migrar para o veganismo é muito mais fácil. A indústria, ela é base. A indústria tem maquinários de peso, a indústria tem acordos com fornecedores, a indústria tem acordo com pecuaristas. Imagina, para a indústria migrar, ela precisa acabar com, parar de comprar coisas que já tem contrato de 4, 5, 10 anos. Eles fazem as coisas deles assim. O mercado não. Então, assim, uma farmácia, um salão de beleza, uma lanchonete, ele pode se tornar vegano muito mais facilmente. Então, quando eles colocam lá uma opção vegana, a gente ganha força. A indústria, quando coloca uma opção vegana, quem ganha força é ela. É a Hellmann's que produz. Imagina, maionese é puro ovo. Imagina o quanto que essa indústria consome de ovo. Ela é praticamente a mantenedora das galinhas poedeiras em todo o sofrimento. Ela faz uma maionese vegana para conseguir ainda por cima ganhar o lugar de uma indústria vegana. Do pequeno produtor que faz aquela maionese artesanal toda bonitinha. Não, todo mundo vai lá querer comprar Hellmann's. E aí prestigia uma empresa que é altamente massacrante. Pra quê? Gente, não tem cabimento isso. E aí falam assim, mas quem faz esse tipo de acordo tá dando super certo lá fora no mundo, isso melhorou muito. Eu não acredito. Eu acredito é que o mercado, principalmente a indústria, tem uma aproximação e acaba ficando muito bem obrigado e fazendo uma propaganda disso. Então eu não acredito nisso. Para mim é fechado. Não faço apologia, não compro, boicoto sim. Mas Nana, as pessoas vão ficar sem nada. Bom, elas têm a alternativa de produzir elas mesmas, uma parte renuncia mesmo, que também não dá mal nenhum, dá tudo certo no final, ninguém aqui morreu de fome, nossa vida é bacana. Uma parte a gente fortalece o pequeno produtor, aquela tiazinha que está fazendo chocolatinho vegano, panetoninho vegano, ovinho de Páscoa vegano. Você fortalece essas pessoas em vez de dar força para uma indústria sanguinária. Restaurante de rede como América e Almanara, o que você acha? Bom, restaurante de rede já eu já acho que está mais perto da questão da indústria. Eu não trato muito como comércio. Isso é uma visão minha, tá, gente? Quem puder complementar e dar melhores esclarecimentos, eu agradeço, porque inclusive posso eu mesma alterar e ajustar esse pensamento. Mas eu vou dizer o que é que eu penso agora para responder a doutora Carla Daniela. É o seguinte, a América é mais ou menos como o McDonald's, né? Guardadas as devidas proporções. Eu acho de verdade que
ele fica no estreito, na verdade. Ele fica mais próximo do que a indústria. Se ele tem uma fama como o McDonald's, eu não aposto um tostão furado no McDonald's. É uma indústria que gira. Inclusive, eles mesmos têm, dentro do próprio negócio deles, tem coisas que eles têm autonomia. Eles já são ligados à própria produção. A Almanara menos, né? Porque a Almanara, por exemplo, eles têm... eles são icônicos, né? A berinjela, como chama? O grão de bico, a pasta de grão de bico, o hummus, eles já são icônicos. Mesmo assim, se eu puder escolher, eu sempre vou naquilo que tem a inteireza das coisas. O pequeno produtor, eu mesma que levo de casa, eu sou ótima, porque eu me prestigio como produtora de veganismo, como divulgadora e conscientizadora. Então, é um hábito que a gente muda, de já deixar, pensar amanhã, o que eu vou fazer? Amanhã a gente vai sair, então já vou fazer a nossa pastinha de grão de bico aqui. Eu já habituei trocar a manteiga por pastas de grão de bico, de berinjela, óleo de coco e manteiga de amendoim. Isso já é um hábito tão fluente que a gente nem lembra mais da manteiga. E tem agora a manteiga maravilhosa Butterfly, que é de cacau, esplêndida. E aí, assim, já mudei o hábito. Eu não saio da minha casa sem farnelzinho, nunca. Na rua, inclusive, prefiro ficar frugívora, porque não tem erro. Vou me alimentar melhor, saúde melhora, dá uma desintoxicada no corpo, fico a frugívora, né? Comer fruta só. Acho em qualquer esquina. Não tem um mercado que não tenha banana, não tem mercado que não tenha tangerina, goiaba, uva. Bom, eu saio quando eu não conseguir preparar as minhas pastinhas, as minhas provisões de saladas, de grãos e tudo mais. Vou pra rua alegre e saltitante, passo em qualquer mercadinho, qualquer quitandinha, quanto mais simples, mais eu gosto. Aquele tiozinho que fica na esquina lá com seu carrinho de fruta, compro lá o meu abacaxizinho, tem uns que vende até fatiadinho dentro do saquinho, assim, esplêndido também. Passo um dia de desintoxicação, volto para casa alegre e saltitante. Meus filhos também, sais minerais, frutose, que é um açúcar muito melhor, tá tudo ok. Não tem problema. Mas eu preciso de substância, porque então tem os pãezinhos que dá pra gente comprar também. Leve aí uma manteiguinha de amendoim, alguma coisa. Fome não dá pra passar. De jeito nenhum. Não mesmo. Bom, aí tem uma questão. A Jéssica tá dizendo que tá baixo o áudio, né? Mas é que eu sou um fiasco de técnica, viu, Jéssica? Meu celular é uma vergonha. Tá muito ruim, né? Vamos ver se eu consigo dar só uma melhoradinha. Tá. Só um instantinho que eu vou ver se eu consigo melhorar o áudio pra gente aqui. Só um pouquinho, porque o meu celular é muito ruim mesmo. Muito, muito. Veja se deu uma melhoradinha no áudio. Me responde para ver se deu uma coisinha de nada melhor, já é bom pra gente. Mas é bem triste mesmo minha técnica. É uma prova de amor isso que eu faço pelo veganismo, pelo abolicionismo, insistindo em conversar com todo mundo pela internet, porque além de eu ser muito inábil com a internet, toda a minha técnica aqui é um fiasco. Mas tá bom, como diz o Pessoa, vale a pena se a alma não é pequena. Então aí o negócio é o seguinte, a gente começa a ampliar um pouquinho. Já entendemos que a gente não negocia com os terroristas? A gente não fala assim, solta um ou passa a mão na cabeça de um. A gente não faz isso. Eu não quero nem saber do McDonald's, eu quero que eles se explodam. Que eles entrem em falência absoluta, que as lojas baixem toda a porta. Nossa, Nana, mas você não tem pena dos trabalhadores? Imagina, arranja outra coisa para fazer, sempre foi assim. E vai arrumar outra coisa, e eu também quero. E na mesma medida em que eu desejo a falência do McDonald's, eu desejo, na mesma medida, o sucesso das empresas conscientes, da Súria Brasil, daqui de casa, Caju Caju. É assim.
Então eu defendo que a gente precisa desejar tão bem quanto a gente deseja a transformação. Não é que eu desejo mal, eu desejo a transformação. Sai dessa vida, meu filho. Saia dessa vida de ficar ganhando dinheiro e lucro às custas da morte de inocentes. Sai dessa vida às custas de falta de saúde. Saia dessa vida, é isso que eu desejo. Saia dessa vida. E aí, então, bom, já que a gente já entendeu mais ou menos qual é o nosso posicionamento a respeito de prestigiar empresas, né, e comércio, por que a lanchonete a gente apoia e o mercado a gente apoia e a indústria não, essa é a diferença. Então, vamos falar de uma outra questão agora. As pessoas às vezes falam assim, mas espera aí, e remédio? O que você faz? Eu, Nana, mãe dessa família ativista, a gente consome quase nada de remédio. A gente minimiza, assim, ao extremo o consumo. Por quê? Porque a gente já tem, eu fiz medicina tradicional chinesa, então a gente já era de uma vida mais natureba, a gente já não fazia uso de quase nada, sempre que era possível substituir chá, era suco de laranja morno, eram umas agulhas de acupuntura, e as crianças, os meus filhos vieram tomar uma injeção, eu acho que eles já tinham para 10 anos a primeira injeção do Diego. E aí, assim, aí alguém fala assim, opa, mas tomou, tá vendo? Você que fica aí defendendo que tem que estar, se não fosse as pesquisas e os avanços, você não teria isso. Chega. Isso é uma falácia de que a gente tem que ser perfeito, então é nada. Sabe que meu pai falava, uma das poucas coisas que meu pai falava, que eu acho até hoje, eu me lembro que era muito engraçado, que ele falava assim, vocês são engraçados, vocês ou é calça de veludo ou é a bunda de fora. E isso quer dizer também, numa versão mais educada, mais elegante, nem 8 e nem 80. Aí a gente fala, não, então quer dizer que assim, se eu não posso ter uma vida absolutamente ética, então que se danem as vacas se eu não posso salvar cenouras? Tá parecendo a Maria Antonieta, uma confusão louca da Dona Maria Louca lá, que ela fala assim, olha, o povo não tem pão. Ah, então que comam brioches. Hello, onde é que vocês estão? Não é assim. A gente vai fazer tudo na medida do alcançável. Paralelo às nossas ações de boicote, existe uma ação de conscientização, uma ação de criação de alternativa. Não é só assim, todo mundo para de comer e fica parado, estátua. Não, a gente para de comer uma coisa, desenvolve uma alternativa que não vá a massacre. E aí tem sempre aquele que eu digo que nós somos os despertadores na sala. Chatos, né? Eles adoram nos chamar de chatos, mas a gente acorda as pessoas com o prédio pegando fogo. E é natural que a gente se sinta muito indignado, porque a gente está tentando acordar as pessoas para elas saírem e elas estão reclamando porque elas querem pegar fogo dormindo. É desesperador para a gente, porque se a gente descobrisse que as pessoas estavam num pântano cheio de zumbis e tivesse a oportunidade de avisar para elas, elas iam querer ou não iam querer sair de lá? Não, a gente quer ficar aqui, tá quentinho. Bom, é natural que elas estejam adormecidas, que elas estejam entorpecidas, loucas, e elas não queiram, mas não é natural a gente deixar. É natural que eles estejam dopados, drogados e não queiram acordar, mas não é natural a gente que está acordado deixar e obedecer. Vamos acordar, galera? A gente tem que fazer isso, alguém tem que fazer. Ah, mas é que eu não quero ser chamado de chato. Ah, eu não ligo, eu não me importo, porque existe uma escala de importância. Ser chamada de chata, eu vou me preocupar só depois que eu conseguir fazer o que é a minha obrigação. Se eu falo assim, olha, eu vou me importar que eu tô acordando meu filho, que o prédio tá pegando fogo e ele tá dormindo. E eu tô chacoalhando ele, eu vou me importar que ele tá me achando chata naquele momento, que ele queria dormir? Não, eu vou acordar o meu filho. Se precisar dar uma havaiana de pau na bunda dele, eu vou dar. Levanta daí e vamos embora que o prédio tá pegando fogo. Fim. E as pessoas não estão entendendo isso ainda. E a gente vai precisar ajudar eles a entenderem. Então, o processo de conscientização é paralelo. Se a gente toma, a gente fica muito menos doente, como disse a doutora Carla Daniela. A gente acaba não precisando
Mas se em algum caso, em alguma instância, a gente precisar, a gente usa do modo mais consciente possível, sempre acreditando que a gente uma hora vai conseguir encontrar alternativa para isso. Porque um mundo que se arroga tanto de ser tecnológico, porque o ser humano é muito especial, ele é o preferido das galáxias, porque foi ele que inventou tanta tecnologia. Ele ainda veio dizer para mim que a gente não tem como implementar um mundo vegano, é uma safadeza. Vir dizer pra mim que, não, porque nós somos os melhores do mundo, a gente inventa tecnologia de ponta, a gente tem drone passeando pelas feiras, a gente passa pelos lugares, tem drone pra todo lado, controle remoto de tudo, agora é tudo digital, não tem mais nem fio, né? Tudo wireless. E aí vem dizer pra mim que não dá pra viver sem massacrar os animais? Que não dá pra fazer um mundo que já faz de tudo, até holografia. Tem um zoológico holográfico, acho que é na própria China, se não me engano. Assim, a pessoa vê o bicho, faz tudo isso e vem querer ter a cara de pau de dizer pra gente que eles não sabem fazer suplementação de B12, que eles não sabem... por favor, me poupe. Ontem, assim, eu fui dormir triste de ver uma mãe sendo contra qualquer possibilidade de evolução do próprio filho, porque está mal orientada. Tadinha, ela nem tem culpa. Ela tá preocupada com a saúde do filho, mas ela tá mal orientada até os ossos. Porque os infelizes dos profissionais vendidos que disseram que estão orientando ela, que na verdade estão desorientando, disseram para ela que não tem condições do filho dela viver sendo vegano. Então eu quero que ela venha fazer um exame no meu filho. Aí eles escapam. Não, mas o meu filho eu educo do jeito que eu quiser. Bom, mas então é uma questão de briga de poder? Você não está pensando na saúde do seu filho, então? Bom, eu não vou entrar mais nesse mérito, porque de verdade eu não estou aqui para colocar filhos contra mães. De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Mas eu estou aqui para tentar encontrar argumentos melhores, por favor. Outra coisa é a questão da abordagem. Porque sem falar como vai, eu sou fulana de tal, estou muito preocupada de ver que a senhora está trazendo uma influência muito grande para o meu filho e eu gostaria de saber baseado em que você afirma com tanta veemência que ele pode viver sem esses nutrientes, porque eu consultei alguns médicos que me disseram que não podia, eu gostaria de saber baseado em que você está defendendo isso. E aí eu ia mostrar todo o meu trabalho, que provavelmente ela não se deu ao trabalho de procurar, e ia mostrar o quanto de possibilidades a gente tem, sim. E aí ia falar para ela que eu tinha feito uma porção de capacitações que me davam condições de afirmar isso e que eu estou amparada por profissionais atuantes que também têm condições de me orientar acerca disso e também poderia orientar ela e toda a família dela. Se a preocupação era só saúde, ela não precisava ter problema nenhum, mas as pessoas querem encerrar o assunto muito antes de começar e da maneira mais violenta possível e depois ainda chamam a gente de radical xiita e querem dizer que nós somos violentos. Isso é desesperador. A Jaqueline está dizendo que talvez ela nem tenha levado ao médico, que é uma desculpa. É bem possível, mas o fato é que a gente sabe que existe muito profissional vendido, falacioso por aí e que o que ela diz também pode ser verdade. Então, antes de questionar, o fato é que a gente sabe que esses profissionais precisam tomar vergonha nas suas caras quando sai da faculdade, tentar aprender mais e tentar realmente fazer uma conexão com a evolução, né? Porque assim, o engenheiro, o arquiteto tem uma preocupação de mudar a arquitetura de tempos em tempos, romper com os paradigmas. A arte faz isso o tempo todo. É o classicismo, é o neoclassicismo, aí depois aí tem o cubismo e tem o surrealismo, e aí depois tem o moderno, pós-moderno, contemporâneo, e por aí segue. E a ciência, que tem que viver dessa evolução, ela se nega, ela fica o tempo todo se negando. Ou as pessoas não querem apoiar a evolução da ciência também, porque está muito confortável ficar na sala de jantar esperando nascer e morrer. E aí tudo isso violentando o direito e a emoção das crianças que querem o direito de um mundo novo. Não sou a favor e vou me posicionar. Fiquei muito abalada e quando essa mãe, por exemplo, me disse suma da vida do meu filho, saia daqui e etc.,
Eu disse só que eu ia me retirar mesmo, estava muito triste pelo menino, mas ia me retirar por respeito ao pátrio poder, né? Mas eu poderia ter dito, olha, minha senhora, a senhora me desculpe, mas eu vou continuar orientando todo mundo que me procurar, sem exceção. Se a senhora quer tirar o seu filho do cenário e proibir que ele entre em contato com informações amorosas, afetuosas, respeitosas e éticas, a senhora assuma e assine embaixo que a senhora tirou isso do seu filho. Mas não venha me pedir para eu sair e abandonar o menino, porque eu não abandono ninguém. Inclusive, eu não abandono a senhora também, se a senhora quiser me pedir orientação e eu puder servir de veículo de transmissão de informação científica fidedigna para a senhora, se isso é realmente o que te interessa. Agora, se a senhora está com preguiça de implementar uma alimentação que vai te dar trabalho, que vai dar um dispêndio de energia para a senhora, então a senhora pode arrumar outra desculpa. Mas não vai me banir assim, porque eu tenho um papel social a fazer. Eu não sou uma intrusa, eu sou uma pessoa preocupada com o equilíbrio ecológico, com o equilíbrio das relações, com o equilíbrio da saúde, com o equilíbrio ético na sociedade. Eu tenho perfeito direito disso, é a minha forma de expressar os meus direitos. Eu tenho direito de ir e vir, eu tenho todos os direitos. Então assuma a senhora que tirou da vida do seu filho a possibilidade, inclusive, de atender a um pedido de emoção dele, porque para mim é lamentável que as pessoas continuem se preocupando tanto com a B12 no cérebro de uma criança sem se preocupar com os sentimentos dela. Tipo, eu repito, para mim é desesperador que as coisas andem mancas, sem equilíbrio, porque uma coisa só tem valor se tiver a outra. Porque o cérebro do maníaco do parque devia estar cheio de B12. Não tinha problema nenhum com a B12. E aí dos outros também. Adoram falar que o Hitler era vegetariano, ele não era vegetariano. E ainda que ele tivesse feito alguma abstinência de carne, as intenções e motivações dele eram as piores possíveis, as mais contaminadas possíveis. Ele era um monstro, um genocida. E assim, essa falácia estúpida de ficar invocando o leão, o Hitler, o homem das cavernas, ela não serve como argumento para nós, de jeito nenhum. Então, assim, o Hitler também devia ter um monte de B12 na cabeça. O Mao Tse-tung tinha muita B12 na cabeça e olha a desgraça que eles fizeram. Tudo isso porque a mãe deles também pode ter pensado que quem educava eles era elas. E era o direito delas de educar. E essas crianças que elas educam do jeito que elas bem entendem, viciando essas crianças no pior tipo de conduta possível, quando crescem, podem fazer verdadeiras desgraças no mundo. Elas vão conviver com os nossos filhos no trânsito, na escola, elas vão se apaixonar uns pelos outros, Capuletos e Montequios, porque a gente não está livre disso. Eles vão conviver no ambiente de trabalho, e aí essas crianças que são criadas de uma maneira tão deturpada, elas vão ter atitudes dentro da sua vida social que vão afetar todas as outras. E aí, quando é que começa o direito de quem? A senhora vai ser babá do seu filho e vai me garantir? Não é o caso dessa criança iluminada, esse Rafael, que eu vou mandar beijos para ele todas as vezes que eu me pronunciar. Beijo, Rafael, beijo. Se você me vir, saiba que eu não te abandonei, e eu não tô querendo colocar a sua mãe contra você ou você contra a sua mãe, não. Eu só tô querendo que você não desista de acreditar na paz, mesmo que você tenha que cruzar com obstáculos tão próximos de você. Porque a sua mãe, ela só tá enganada, mas ela tá muito preocupada com você. Certamente ela te ama, certamente ela quer que você tenha sucesso na sua vida, que você tenha saúde, só que ela tá mal orientada. As pessoas que orientaram sua mãe enganaram a sua mãe, tá? E aí, infelizmente, a gente tem um limite de ação e eu não vou poder interferir nisso, porque a gente precisa respeitar esses limites. Mas, enfim, o que eu quero falar aqui é isso. A gente tem a ideia de implementar, paralela a todas as nossas ações, sejam elas de boicote, sejam elas de protesto, sejam elas de incentivo, toda uma consciência. Vai fazer boicote? Boicote com consciência. Vai fazer protesto? Protesto com consciência. Vai fazer incentivo? Incentivo com consciência. Consciência, consciência, consciência. Consciência é estar presente, é saber por quê. Se é de propósito, eu estou fazendo isso porque eu quero, é o melhor possível, eu posso fazer melhor? De onde eu descobri isso? Tem mais fontes para eu ter certeza? É isso que a gente vai fazer. Eu não estou conseguindo acompanhar e também tem um delay.
Quero agradecer de novo todo mundo que participou. As nossas conversas vão se estender. Enquanto eu puder falar, a gente vai falar, a gente vai conversar. Hoje eu não tô bem, eu tô passando um pouco mal, tive uma noite muito difícil, muito ruim. E eu tô bastante melancólica, tô sentindo ainda um pouco de dor, mal-estar. Mas faz parte. Quem sai na chuva tem que estar disposto a se molhar. Faz parte, é isso mesmo que a gente tem que fazer. E vamos junto, que junto é melhor. Quando a gente está junto, a hora que um escorrega, o outro abraça. Obrigada demais por todo mundo. Eu só queria lembrar antes de sair que a gente precisa pensar numa estratégia, tá? Porque por enquanto a gente se reúne, são sempre os mesmos 15, os mesmos 20, os mesmos 30, os mesmos 100. E a gente precisa reunir mais gente, porque quem precisa ouvir não está ouvindo. Parece bronca que a professora dá na classe no dia que os alunos faltam e quem ouve é o que foi, né? Obrigada, gente, de coração. Beijo.